Sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste o diabo e ele fugirá de vós. Essa citação bíblica encontra-se na carta do apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo 7. E nós gostaríamos de chamar a atenção dos nossos amados para a meditação sobre esse tema: resistir ao diabo e sujeitar-se a Deus. Primeiramente, nós vamos pensar que a maneira de nos sujeitarmos a Deus é crendo e obedecendo sua palavra. Sujeitando a palavra de Deus, naturalmente estamos nos sujeitando a Deus. Agora, quanto ao diabo, existem pessoas que dizem que o diabo não é real. Ele é um pensamento apenas que opera na mente das pessoas. Esse pensamento não é verdadeiro. Essa ideia é errônea, porque o diabo é muito real mesmo. O profeta de Deus para esta era chega a dizer que o diabo é poderoso. Agora, o nosso Deus é todo-poderoso. Mas como nós vamos pensar sobre a maneira de resistirmos ao diabo? Já que ele não é apenas um pensamento, naturalmente ele é um espírito, né? Todos os demônios são diabos. Agora existe o príncipe das trevas, que é Satanás, que também é um demônio e também é um diabo. Mas existem milhares deles que são comandados por Satanás. Então, às vezes, pode ser que ele opere através de um pensamento. Isso é perfeitamente possível. Pode ser que ele opere de diversas maneiras. Ele opera em pessoas, ele opera em formas diversas, que muitas vezes a pessoa pode não pensar que seja ele, mas às vezes é Satanás, às vezes é um demônio, não é? Muito bem, mas vamos pensar que Satanás ou qualquer demônio não tem medo de gritos, ele não se assusta com gestos, com formas histéricas de tentar expulsá-lo, de tentar repreendê-lo. Como já dissemos, o profeta desta era diz que Satanás é poderoso, só que Deus é todo-poderoso. Nós não temos que temer a Satanás, porque a Bíblia Sagrada diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, né? Mas que ele existe, que ele é real, isso é real. E também nós temos que ficar atentos, porque a Bíblia diz que nós devemos ficar atentos, porque o diabo, nosso adversário, anda ao redor rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Mas voltando então na ideia de que Satanás não tem medo de gritos, não tem medo de gesticulação, de cara feia, isso não importa para ele. O que, na verdade, importa para Satanás, que o faz fugir, e é interessante observar essa expressão do apóstolo Tiago: se você resistir a Satanás, se você resistir ao diabo, ele foge. Então, por que ele foge? É como se fosse um jogador, por exemplo, de cartas. Ele dá uma impressão, uma demonstração para o seu adversário que ele tem uma carta maior que a do outro. Mas às vezes é mentira. Às vezes ele está blefando, ele não tem aquela carta, né? E aí, dependendo da reação do outro, o outro pode ficar com medo e ele ganha, como diz o ditado, no grito. E na verdade, essa é a maneira que Satanás ganha
das pessoas, no grito. Porque na verdade ele não é todo-poderoso é Deus. E se Deus estiver conosco, se nós nos sujeitamos a Deus, então ele não pode, o diabo não pode com você, se você se sujeita a Deus. Mas primeiro você tem que se sujeitar a Deus, você tem que crer na sua palavra e você tem que obedecê-la. Eu tenho algumas experiências e às vezes gosto de contar alguma experiência. Eu ainda era muito jovem, tinha lá meus 16 para 17 anos, e nós congregávamos em uma igreja, era um salão de cultos, e perto da igreja tinha uma família de irmãos que residia ali. E o demônio começou a pegar essa jovem, filha dessa família, e começou a trazer transtornos na igreja, causava aquele espetáculo, não é, na igreja, e aí a igreja assim ficava cheia de pessoas ali do lado de fora, na janela, não para aceitar Jesus como Salvador, né, mas para ver o espetáculo que o diabo fazia ali. E não saía, podia orar, podia expulsar, que ele não saía. Então a família até achou por bem não vir mais, não trazer mais a jovem na igreja até que aquele problema se resolvesse, porque não estava tendo solução, não é? E um dia, acabando o culto, o irmão da casa, e era pertinho, era meio quarteirão só, o irmão pediu que o presbítero fosse até a casa dele, junto com alguns irmãos, e orasse pela filha, que lá estava possessa pelo demônio. E quando eu fui também, naturalmente, quando nós chegamos lá, o presbítero colocou a mão sobre ela e começou a orar. Aí o demônio falava na boca dela, né? Então, através de sua boca, o demônio disse, eu não vou citar o nome do presbítero por ética, não é? O demônio disse assim, fulano de tal, você está parecendo um palhaço na minha frente, saia da minha frente. O demônio disse isto para o presbítero. Depois o demônio disse, eu saio, mas se o fulano orar por mim, esse outro fulano era justamente um filho do presbítero. Naquela época, este que vos fala tinha mais ou menos 16, 17 anos. O filho do presbítero tinha mais ou menos uns 15 para 16, então ele era um pouco mais novo, não é? E um dia ele me convidou e disse, vamos no parque? Eu disse, mas e se o seu pai ficar sabendo? Descobrir que nós vamos no parque? Ele disse, não, ninguém vai contar, ele não vai ficar sabendo não. Então fomos, eu e ele fomos no parque. Mas não fizemos nada demais, não tínhamos dinheiro, que joga aquelas argolinhas, aquelas coisas, né? Demos uma voltinha ali só e tal, logo fomos embora. Então nesse dia que nós fomos lá orar para a moça, para expulsar o demônio, e ela já tinha dito que não saía porque o presbítero estava parecendo um palhaço na frente dela, né? A moça disse, usada pelo demônio. Aí ela disse, eu só saio se o filho do presbítero, o fulano, orar por mim. Então o presbítero chamou seu filho para orar para a moça, para expulsar o demônio. Uma coisa que não se deve fazer. Como você pode receber uma sugestão do diabo? Uma ordem do diabo? Não, o diabo não tem que dar ordem para você. O diabo não tem que dar ordem para nós. Ele não tem esse direito. Quem dá ordem somos nós, que somos os filhos de Deus, a ele. Então, o presbítero chamou o menino, o rapaz, e ele veio, colocou a mão na cabeça da menina, da moça, e começou a orar, não é? Isso é fato verídico. Então, aí dali a pouquinho, o demônio disse, vocês querem saber? Eu não vou sair. Tá vendo? Você confia no diabo? O diabo não tem palavras. O diabo é covarde. O diabo não tem amigos. Essa é a verdade. Você nunca confie nele porque ele não tem amigos. O diabo não ama ninguém. Ele não tem palavras, ele é mentiroso. Por isso que a Bíblia diz que ele é mentiroso e pai da mentira.
Você já tem que ter isso em mente. Em Satanás, em diabo, você não confia, não acredita. Então, o rapaz ficou orando um pouco, e aí na boca da moça, o demônio disse assim: vocês querem saber de uma coisa? Eu não vou sair. Sabe por que eu não vou sair? Porque ele, o fulano que estava orando, né, foi no parque. Pronto. Você viu só? Quer dizer, o diabo gosta dessas coisas. Ele gosta de te envergonhar, ele gosta de te desmerecer, de te rebaixar. Mas por quê? Será possível que não tem ninguém que vença Satanás? É claro que tem. É claro que tem. Satanás, para começar, ele já é vencido. Lá na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o Senhor venceu a Satanás. E a espinha dorsal do diabo, dessa serpente maligna, desde o Éden, né? A espinha dorsal dela foi quebrada. Ela já está ferida de morte. Ele ainda age. Por quê? Agora ele não tem o poder mais de nos ter em seu poderio. Porque nós já fomos comprados, fomos resgatados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Mas mesmo com a espinha dorsal quebrada, ele ainda tenta vencer você, porque ele é um fanfarrão. Ele quer vencer você no grito, mas se você tiver revelação de Deus, você sabe que ele não pode vencê-lo. Você sabe que ele já é vencido. Mas então, eu penso que além de você crer na palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus, ele precisa reconhecer em você uma certa autoridade que vem de Deus. E parece que isso deve vir por uma certa predestinação, uma certa vocação de Deus para os filhos. Não é que o poder de Deus, o poder para expulsar Satanás, nós o tenhamos. Não, o poder é de Deus, mas ele dá esse poder. O Senhor Jesus Cristo disse: eis que eu vos dou poder para expulsar demônios, para expulsar toda sorte de inimigo e curar as enfermidades. Esse é um poder que foi legado para a igreja que crê, a igreja que obedece à palavra de Deus. Satanás não tem medo de ninguém, ele só tem medo da autoridade divina que está em uma pessoa. E se nós tivéssemos mais tempo um pouquinho, eu poderia contar uma outra experiência, mas eu acho que eu vou resumir para o vídeo não ficar muito extenso, né? Nós estávamos em uma cidade por nome de Sumaré, aqui na região metropolitana de Campinas, mas isso já faz uma porção de anos, né? Como diz, já faz umas 4 décadas. E era uma festa na época. Não era a Igreja da Mensagem, mas era uma festa, e nós estávamos nessa festa, e eu estava em prova para ser presbítero, para ser consagrado ao presbitério. Portanto, eu não estava assentado no púlpito, porque o púlpito já tinha lá os obreiros. Eu estava sentado lá na audiência com a minha esposa e minhas 2 filhas. Aí, de repente, entrou uma pessoa e se assentou no chão, próximo a mim ali do lado, no corredor, e o pregador pregava no púlpito e ele pregava aqui, sentado no corredor. E eu pensei, eu não vou tomar nenhuma atitude porque os obreiros estão lá e eu não devo faltar com a ética, não é? Então eu não vou tomar nenhuma atitude. Mas aí aquilo foi incomodando e ninguém vinha resolver aquela situação. Aquele rapaz estava endemoniado. E foi passando, ninguém vinha, foi passando e o irmão pregava e ele também pregava, incomodava todo mundo, tirava a atenção de todo mundo, e nós fomos ficando assim, como que se fosse um balão, enchendo, irado com aquilo. Começamos a ficar irado, mas não é possível, Satanás aqui tirando a ordem, tirando a atenção das pessoas. Aí de repente virei-me para ele e disse: cala-te, saia dele. Mas muito baixo, falei muito baixo, ninguém ouviu. Eu pensei, ninguém deve ter ouvido, eu não quebro a ordem, não saio fora da ética. E ele para. Aí ele virou-se e disse: agora eu paro. E parou.
ficou quietinho lá, sentado no chão, ouvindo a palavra que estava sendo pregada. E eu pensei que ninguém tivesse visto aquilo. Aí quando terminou o culto, uma irmã minha de sangue, que já é saudosa, nós chegamos em casa, ela disse, você viu? Ela, saudosa memória, carinhosamente, ela me chamava de Zé. Falou, Zé, você viu? Foi só você mandar ele calar a boca, ele calou e ficou quietinho e falou, agora eu saio. E eu pensei que ninguém tivesse visto aquilo, não é? Mas isso foi verdade. Então, não que exista um homem mais poderoso que outro, mas você precisa crer no que está escrito na palavra de Deus. Se você resiste o diabo com a palavra de Deus, com a autoridade do Espírito Santo que está em você, ele foge porque ele é medroso, ele é fanfarrão. O diabo não tem, ele não é valente, não. Você não precisa ter medo dele, mas você precisa ter um reforço espiritual. Você não precisa ter medo de macumbaria, você não precisa ter medo de fantasma no caminho, no escuro. Nada disso te incomoda se você tiver segurança e certeza de que com você está um que é mais poderoso do que ele. Que Deus nos abençoe. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.